Ex-integrante do Grupo de Combate ao Crime Organizado e atual coordenador do Centro de Apoio Operacional Criminal e da Segurança Pública do Ministério Público de Goiás, o promotor da Justiça Vinícius Marçal é um dos convidados do Iluminuras de hoje. Antes dele, a conversa é com a jornalista Marina Oliveira, que decidiu mudar de vida e escrever o primeiro romance depois de um diagnóstico errado. A esclerose múltipla foi descartada. Após o susto, ela passou a se dedicar à literatura. O livro A Parede Branca do Meu Quarto acaba de ser lançado. Marina, obrigado por aceitar o convite aqui do Iluminuras. Obrigada a vocês. O que te levou a escrever seu primeiro livro? Qual foi o ponto de partida? A ideia surgiu quando eu ainda estava no ensino médio. Eu já sabia que eu queria trabalhar com adolescentes e novos adultos, né, que é uma nova categoria muito forte. E a ideia foi se modificando e aí teve um processo que me fez mudar de vida e querer fazer o que eu queria fazer de verdade. E eu falei, não, agora é hora de escrever e eu vou escrever. Que processo foi esse? Bom, eu fui diagnosticada com esclerose múltipla. Na verdade, o que aconteceu comigo é que eu estava muito estressada, fazendo 2 faculdades, curso de idioma, fazendo estágio e o meu corpo não aguentou, né? Então, eu estava muito estressada e o meu labirinto deu sinal de vida, ficava muito tonta, muito enjoada. E foi aí que eu fui diagnosticada com esclerose múltipla, mas não tem nada disso. Foi só uma suspeita? Só foi uma suspeita. Mas te fez mudar de vida? Sim, porque eu falei, não, eu tenho que parar de ir com as expectativas dos outros e fazer o que eu quero mesmo. Eu já sabia que eu queria fazer isso, então o que estava me impedindo de não fazer o que eu queria? Foi aí que eu mudei. Fazer isso, você disse ser escritora. Exatamente, ser escritora. Desde pequenininha eu me lembro que eu nunca gostei de brincar de casinha, de boneca, sempre achei muito chato. Eu gostava de brincar, de montar casinhas com Lego e eu tinha uns bonequinhos que foi até herança das minhas primas de Recife, que eu gostava de fazer histórias, assim, de mistério e era isso que eu sempre fazia quando eu era pequena, brincar e ler e jogar videogame. O resultado está aqui, eu vou mostrar já. A Parede Branca do Meu Quarto é o seu primeiro livro, então, um livro de estreia. E o que você conta aqui? Então, a história vai ser engraçado, porque a protagonista se chama Mariana Vilar, que é muito parecido com o meu nome, Marina. Mas a Mariana, ela sempre foi muito focada nos estudos, muito arrogante por se achar muito inteligente. E na segunda etapa do PAS, né, do Programa de Avaliação Seriada aqui de Brasília, ela teve um surto psicótico e filmaram e botaram no YouTube. E por causa disso ela ficou conhecida como a lunática do PAS. E vários processos acontecem, ela precisa mudar de escola. E nessa nova escola, quando você sai da zona de conforto, muitas coisas mágicas podem acontecer, né? E o nome, A Parede Branca do Meu Quarto, é uma metáfora. Porque o que acontece? Ela percebe que nada no quarto dela diz respeito à personalidade dela. É simplesmente tudo branco. E quando ela começa a decorar a parede do quarto dela, a vida dela começa a ganhar novas cores. Então é um processo contínuo, né? Então por isso que o nome é esse. Você também é professora de idiomas, dá aula para crianças, adolescentes, eu imagino. Todas as idades eu já dei, sim. E influenciou também na hora de escolher o seu público? Hoje, como eu já tenho mais liberdade na escola, eu prefiro trabalhar com adolescentes, porque eu já percebia que eu tinha essa facilidade de conversar com eles. Então, acho que foi uma mão dupla. Eu sabia com que eu queria trabalhar e eles me deram a resposta. E como é que está sendo a resposta falando nisso? Então, como o livro está sendo lançado agora, a gente, a Tesouros Editoria, a gente criou uma iniciativa chamada Book Tour da Parede, né, que são 5 livros para 25 leitoras aqui de Brasília. Aí eu meio que escolhi as guardiãs, né, para iniciar o Book Tour, e o livro vai passando de mão em mão. E as pessoas podem escrever no livro, fazer comentários. O bacana desse projeto é que a pessoa que lê depois vê o que a outra comentou, o que pensou. Aí você pode pensar, nossa, eu não tinha pensado nisso, que essa pessoa comentou, que bacana. Aí você também começa até meio que sem querer conhecer a pessoa que leu antes. E o legal é que a gente criou também a conta do Instagram, da Parede Branca, e as pessoas
quando terminam de ler o livro, tiram uma foto com o livro ou só do livro, postam no Instagram com as hashtags que a gente escolheu e comentam sobre o livro. E a resposta tem sido muito bacana, mais do que eu imaginava. Teve depoimentos de meninas que eu chorei lendo, assim, porque eu falei, nossa, eu toquei a vida dessas meninas de uma forma, já valeu a pena. Por exemplo? Essa menina, ela disse que se identificou muito com a Mariana e ela escreve, assim, no final, eu percebi que as minhas paredes são muito bonitas para deixá-las todas brancas, eu quero viver, eu quero ter cores. E quando eu li isso, eu falei, ai, que bom, espero que eu possa influenciar muitas outras meninas a entenderem quem elas são de verdade, e não fazer só o que elas esperam que os outros façam. Seu livro aborda, né, uma temática que é muito atual, essa questão das redes sociais, do YouTube, a manifestação dos vídeos e também do Instagram, das redes sociais que você acabou de falar. Era um objetivo e outra. Essa resposta dessas adolescentes, dessas mulheres, essas respostas te ajudaram a terminar o livro ou a promover? A promover, porque quando eu estava no processo de escrita, eu tinha, vamos dizer, 2 conselheiras e elas me ajudavam muito na escrita e eu comentava com elas o desenvolvimento, o que elas achavam. Tinha uma dessas amigas que já me acompanhava há muito tempo, porque, na verdade, eu comecei a escrever pelos fanfictions, né, que são aquelas ficções criadas por fãs, com personagens e universos que já existem na literatura, nos seriados, na TV. E ela meio que já conhecia meu estilo, então essa minha amiga, me ajudou muito. E a outra, que até fez a capa do livro, deu o toque final nessa coisa mais emotiva, mais bacana. Então, elas me ajudaram no processo da escrita e a resposta das meninas está me dando mais força para continuar. E esse continuar é um novo livro? Sim, já comecei a escrever uma espécie de continuação, porque na verdade, a personagem principal do segundo volume não seria a Mariana, seria uma outra menina, porque a história da Mariana acabou. Então, a Raíssa, que é a nova personagem, tem outras coisas que quer desenvolver, que quer superar. Então, mas como está no mesmo universo da Mariana e a história se passa aqui em Brasília e vai ser no mesmo colégio que a Mariana se formou, vários personagens que apareceram na Parede Branca vão aparecer nesse também. Entendi. A história está posta aqui, o livro está lançado. Agora, eu queria saber o que te levou a lançar. Que livros, que autores te influenciaram? Quais são suas referências? Meu livro favorito é O Mundo de Sofia, porque eu acho que ele aborda coisas muito profundas de uma maneira simples, enquanto intercala a história da filosofia no mundo ocidental. E no demais, eu acho que a grande influência veio dos mangás, porque eu sempre fui muito fã de quadrinho e eu leio muito os mangás femininos, que são chamados shoujous. Então, são shoujous e O Mundo de Sofia. Voltando aqui ao seu livro, uma curiosidade que eu sempre tenho é saber como os escritores escrevem, quando escrevem, de que forma, como é o seu processo criativo? Eu tento ser disciplinada, mas é muito difícil. Tem vezes que eu estagno no meio da história e o que eu tenho que fazer? Informação. E de repente, quando eu sento, sai várias coisas, várias formas. E é muito engraçado, uma vez eu vi um estudo de caso sobre o Hergé, que é o criador do Tintin, que eu também sou muito fã. Ele dizia que os personagens, às vezes, têm vida própria. E o Tintin, ele é meio que ele é o protagonista, mas se você for pensar, ele quase nem fala nas histórias. Ele tem uma vida muito própria, ele é muito ativo. E eu percebi, quando eu escrevia, que quando eu ficava racionalizando muito, os personagens não iam adiante, tomavam rumos interessantes para a história. Então, apesar de não ter essa disciplina, eu tenho esse ritual. Se eu estagno, leitura, filme, seriado, que vier, para que eu possa absorver e, na hora de escrever, sair do jeito que eu quero. E você escreve a qualquer hora? A qualquer hora. Se der à vontade, eu escrevo. É muito nisso. Eu queria ser mais disciplinada, eu juro, eu tento. Mas tem vezes que não tem que fazer. E tem a vida pessoal, né? Tem outras coisas acontecendo. De repente, agora que tem o livro lançado, eu consiga manter essa disciplina, né? Porque inspiração eu já tenho. O negócio é sentar e escrever. A Parede Branca do meu quarto foi escrito, foi gestado por quanto tempo? Uns 2 anos atrás, quando eu terminei a faculdade, porque eu falei, agora eu tenho tempo
eu não tenho mais desculpa, não tenho mais TCC de jornalismo para escrever, é a hora. E aí eu fiz o intercâmbio, quando eu voltei foi quando eu sentei e escrevi tudo. Para terminar, depois desse processo, depois do primeiro livro lançado, está mais do que certo que a sua carreira é de escritora? Sim, sim, e espero que dê certo, porque eu sinto que eu tenho uma mensagem bacana para passar para os adolescentes. Eu fico meio triste com os modelos que têm sido criados, apesar de que tem melhorado muito ultimamente, principalmente para as meninas. Esse livro é mais para o público feminino, apesar de que eu conheço meninos que leram e gostaram do mesmo jeito. Porque fica só aquela coisa, ai, tudo se resolve quando eu consigo um namorado. Moça, tem várias coisas na sua vida, sabe? Isso é uma parte, é importante, mas e as outras partes? E a família? E os relacionamentos? O seu lado profissional? O seu corpo? São várias outras coisas. E é isso que eu queria passar, assim. Tem várias coisas além do relacionamento, do namorado no final. Então, eu queria passar essa mensagem. E eu estou tendo essa resposta positiva. Uma voz na minha cabeça fala, em curso, tá certo. E eu nunca mais tive nenhum surto, né? Então, significa que, vamos dizer, meu corpo aprova o que eu estou fazendo com a minha vida agora. Então, não tenho dúvidas. Ok, Marina, é isso. Muito obrigado pela sua participação aqui no Iluminuras. Vários esclarecimentos. Essa suspeita, então, foi dissipada e o resultado está aqui com o seu primeiro livro. Obrigado. Obrigada, Paulo. Bom, esse foi só o primeiro trecho aqui do Iluminuras. Depois do intervalo, a conversa continua, dessa vez com o promotor de justiça, Vinícius Marçal. Rapidinho, até já. O Iluminuras já está de volta para conversar dessa vez com o promotor de justiça, Vinícius Marçal. Vinícius, obrigado pela presença. Obrigado a vocês, um prazer estar com vocês. Você é de Pontalina, no interior de Goiás. No interior de Goiás. O que foi decisivo na sua formação cultural, no seu gosto pela leitura? Eu digo que basicamente é ter nascido no berço que eu nasci. Ser filho dos meus pais foi fundamental para mim, porque ambos, desde criança, me incentivaram muito na minha carreira. O estudo sempre foi obrigação, não só minha, mas dos meus irmãos também. Vibrar com notas boas nunca foi glória, era apenas um compromisso. Então, meu pai é advogado, minha mãe foi professora, fez o magistério. Então, isso foi fundamental para mim, uma educação dentro de casa, no berço, tendo que estudar desde que nasci, muito, todo dia. Foi isso. Você entrou na faculdade bem cedo, com 16 anos. Influência desse gosto também? Influência desse gosto. Como eu tive que seguir esse caminho para o qual meus pais me guiaram, e hoje eu os agradeço imensamente. Eu entrei na faculdade muito cedo, como você bem disse, e na faculdade me deparei com colegas, alguns mais velhos, a maioria, né? Excelentes professores, conheci excelentes livros, né? Livros que eu jamais imaginei ler, autores de nível internacional, doutrinas estrangeiras. Isso foi muito importante para mim. Assim, o gosto pela leitura foi se sedimentando cada vez mais na faculdade de Direito. O que mudou na leitura quando você entrou na faculdade? Muitos livros diferentes, indicações, bons professores? O acadêmico de Direito, a vida dele é ler. Tem que ler todas as matérias. De cada matéria existem vários autores consagrados, não existe apenas um autor para cada matéria. Além de uma gama de matérias, uma gama de autores. Então, para se aprender verdadeiramente, sedimentar um conhecimento, a leitura é fundamental. Então, desde o primeiro ano ao último, a leitura rotineira e diária fez de mim assim, um leitor quanto mais mesmo, para cada vez mais querer conhecer, querer aprender e galgar meu objetivo, que já na faculdade foi delimitado, né? Eu queria ser promotor de justiça. Meu pai, como eu disse, é advogado e às vezes, garoto, ainda na faculdade, eu ia a sessões de tribunal de júri assisti-lo. E, infelizmente, naquela ocasião, eu torcia contra ele. Ali eu percebi que eu queria ser promotor de justiça, né? Quando, apesar de ir ali torcer pelo meu pai, pela profissão do meu pai, pela conquista dele, né? Para a qual eu via orando, rezando antes das sessões, ele fazia isso toda vez que tinha uma sessão de tribunal de júri, mas internamente
eu estava contra meu pai. E ali eu percebi que eu gostava do Ministério Público, que eu gostava do trabalho do promotor de justiça e que, para mim, o trabalhar do outro lado seria a realização de um sonho. E assim, entrei em contato com muitos colegas promotores de justiça, porque fui fazer estágio no Ministério Público e despertou muito. Sabia que só com muita leitura, com muito estudo, eu conseguiria esse objetivo. Então, o que mudou foi isso. Foco desde o início, eu tive que estudar bastante para conseguir. Né? Até falando de muito estudo, muita leitura, você tem livros e autores preferidos, Vinícius? Tenho os do direito e os fora do direito, né? Na literatura geral, vamos dizer assim, eu adoro Franz Kafka. Tem a coleção completa, o Processo, eu acho que é uma bíblia de todo mundo que ingressa no mundo jurídico. É preciso ler aquele livro. Não só ele o Kafka é um manancial de conhecimento, escreve de forma muito simples. Ele reduziu a riqueza do vocabulário alemão a 300 palavras, mostrou para o mundo que dá para ser um autor reconhecido mundialmente, escrevendo de forma fácil. Assim como Machado de Assis fez no Brasil. Ele escrevia de maneira fácil. Então, esses autores que têm essa escrita fácil, sempre me chamaram bastante atenção. E até porque eles demonstram cabalmente que não precisa escrever difícil para ser um grande autor, uma pessoa que vem influenciar outras pessoas. Então, eu gosto muito desses dois autores, tanto de Machado como de Kafka. Agora, tem algum que seja, assim, especial para você? Tem. Eu digo que o autor de livros que é especial para mim hoje é Kleber Masson. É o coautor do meu livro. Eu o conheci já depois de ser promotor de justiça. Me lembro quando muitos estudantes falavam dele para mim, que era um bom professor, que tinha escrito um bom livro, mas como eu já tinha passado no concurso, lia outras obras, mas não conhecia a dele ainda, até porque ele é um promotor de justiça novo, um professor novo, eu ainda não conhecia essa obra. O dia que eu comprei por curiosidade, eu comecei a fazer um teste com a obra. Eu queria saber se ele tinha escrito sobre coisas das quais eu tinha conhecimento e que eu queria saber se ali existiam, né? Coisas que muitas vezes estavam em livros bem densos, em livros de estrangeiros e tal. E tudo aquilo que eu procurava encontrar, todo teste que eu fazia, eu encontrava a resposta no livro. Vou fazer uma pequena pausa então aqui, Vinícius, para a gente conhecer um pouco mais sobre Kleber Masson. Promotor de Justiça em São Paulo, Kleber Masson é também escritor de livros jurídicos e professor de Direito Penal, com mestrado e doutorado em Direito Penal pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo. Bom, o resultado está aqui comigo, Crime Organizado, o livro lançado recentemente com o Kleber Masson. E eu queria que você primeiro definisse o que vocês trataram aqui, Vinícius. Bom, esse livro nós fizemos, num primeiro momento, uma abordagem histórica, né, uma evolução legislativa sobre crime organizado no Brasil. Passamos por algumas leis que trataram do tema de maneira muito incipiente, até que focamos e detalhamos a análise da Lei 12.850, que é a Lei do Crime Organizado. Então, o nosso livro ele tem esse enfoque, abordar todas as nuances da Lei 12.850, que pela primeira vez criminalizou a conduta de integrar a organização criminosa e trouxe métodos especiais de investigação, que até então, alguns até existiam no Brasil, mas mais como uma referência. Existia-se um nome, mas não um procedimento. Falava-se de delação premiada, mas não havia um procedimento para a delação premiada. Na Lei de Drogas, já se falava de infiltração policial. Mas como se fazer infiltração policial? Isso só foi delineado na Lei do Crime Organizado, então nós fizemos uma análise completa dessa lei nesse livro. Agora, eu sei que o objetivo era escrever um outro livro e acabou caindo aqui. Exato. Explica pra gente. Kleber Masson, certa vez, me fez um telefonema e um convite para que escrevêssemos juntos um livro sobre legislação criminal especial. Era um livro para conter a análise de diversas leis criminais. Lei dos crimes hediondos, lei de lavagem de dinheiro, lei de tortura, e por aí vai. Inclusive a lei do crime organizado. Duas leis já haviam sido feitas, né? Até que quando nós começamos a estudar outras doutrinas, julgados e artigos sobre a nova lei do crime organizado, nós nos deparamos com muitas lacunas, problemas que o material que até então a gente estava estudando, manuseando, não solucionava. Isso despertou para um interesse diferente.
para pausarmos o livro de legislação criminal especial e nos dedicarmos a esse livro, Lei do Crime Organizado, em razão, inclusive, do momento pelo qual passa o Brasil. A Operação Lava Jato desperta interesse, inclusive, de quem não é do mundo jurídico. Né? Nunca se falou tanto de colaboração premiada entre nós e de outros instrumentos de investigação que aí tratamos, acesso a dados e quebra de sigilo bancário, enfim, interceptações telefônicas. Entendemos, portanto, que com esse momento, um momento propício e algumas lacunas que encontramos nos trabalhos que lemos, seria interessante que nos dedicássemos a uma obra específica. Agora, uma curiosidade aqui. Você escreve quando, de que forma e que tempo? Quanto tempo levou? Quando? Da noite para a madrugada. Meu trabalho no Ministério Público me consome bastante. Eu sou coordenador do Centro de Apoio Operacional Criminal, que é um órgão que atua em apoio a todas as promotorias de justiça criminais do Estado. E, além disso, se interrelaciona com outros órgãos, Secretaria de Segurança Pública, Poder Judiciário. Então, à noite, eu tenho a graça de ser pai de uma belezura de filho, e o tempo que eu tenho de me dedicar a ele é à noite. E eu ainda sou casado, também tenho que me dedicar à minha esposa. Então, quando eles vão dormir, é a hora que eu acordo, é a hora que eu mais acordo, que é a hora que eu me dedico, é a hora que eu vou estudar, é a hora que eu sento para escrever. Então, normalmente, o período que eu mais me dediquei para escrever foi das 9 da noite às 2h30 da manhã e sábados e domingos. Esse era o período. E por quanto tempo? Por um ano. Contando o período de estudo e o período de escrita. E muita troca de e-mails, muita troca de informações com Kleber Masson, com o meu coautor. Dúvidas, muitas vezes estávamos num sentido, voltávamos, íamos para outro. Então, isso consumiu muitas horas de conversa, de maturação e de trabalho, realizado na madrugada, que é uma boa hora para se trabalhar. Silêncio absoluto e concentração total. E você até já explicou aqui que a motivação foi a pouca bibliografia sobre crime organizado. Exatamente. E na bibliografia que encontramos, muitas lacunas, muitos assuntos de extrema relevância que, a nosso juízo, não tinham recebido o tratamento adequado. Agora, o primeiro projeto, o livro que estava sendo escrito, vai ser retomado? Ele já foi retomado. Leis criminais especiais comentadas. Acho que daqui um ano e meio, ele estará entre nós. Vinícius, é isso. Muito obrigado pela sua presença, seus esclarecimentos aqui com a gente no Iluminuras. O agradecimento é todo meu. Sempre que chamar, estarei à disposição. Muito obrigado. E muito obrigado a você que nos acompanhou aqui hoje. O Iluminuras termina neste momento, mas para rever este e outros programas, basta acessar tvjustiça.jus.br. Até a semana que vem. Tchau.